Ok. Pessoal, boa tarde. Então, a aula de hoje é uma das aulas do curso da pós-graduação da USP, né, na disciplina RBQ 7161, de metodologia, né? E o Vitor me pediu para que desse essa aula de imunoprecipitação para compor aí a ementa da disciplina de vocês que estão tendo contato com diferentes técnicas, né, em bioquímica. Eu queria começar perguntando quem de vocês já fez imunoprecipitação. Eu sei que a Camila só trabalha com isso, né, Camila? Então você não conta. Mais alguém já trabalhou ou conhece imunoprecipitação? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Alguém já teve contato? Ninguém teve contato com imunoprecipitação? Bom, então daqui só a Camila, né, que trabalha com imunoprecipitação diretamente. A Giovana também, né? A Giovana tem acompanhado a Camila. Tá bom, sem problema, Giovana, sem problema. Bom, pessoal, é só para eu ter uma ideia do nível de aprofundamento que a gente pode dar na aula, tá bom? Eu vou dar uma aula bem do início, como começar, o desenho experimental, como funciona a imunoprecipitação, por onde começar, né? O que vocês devem fazer e definir o que é imunoprecipitação, para que serve essa ferramenta, que é essencial em bioquímica, né? Todo que trabalha com interação proteína-proteína, ou quer identificar ligantes de uma proteína, se não já fez, vai ter que fazer em algum momento uma imunoprecipitação. Então eu vou iniciar o compartilhamento da aula com vocês e peço que qualquer dúvida vocês liguem o microfone, tá? Porque eu não vou conseguir ver ninguém aqui. Depois eu coloco no modo apresentação, eu não vejo mais ninguém. Tá bom? Ok. Pessoal, vocês podem me falar se está aparecendo para vocês? Assim. Eu consigo ver, professor. Tá vendo? Beleza. Ok. Bom, pessoal, então, o tema de hoje, imunoprecipitação. Para quem não me conhece, né, o pessoal da USP em Ribeirão provavelmente não me conhece. Sou Felipe, sou professor na UFSCar, aqui no Departamento de Genética e Evolução. E eu me formei aí na USP, na Bioquímica. Há alguns anos atrás, eu fiquei aproximadamente 11 anos aí no Departamento de Bioquímica, então conheço todo mundo aí, vi a renovação do departamento. Tive a felicidade de ter contato com inúmeros docentes aí que já se aposentaram, alguns até já se foram, infelizmente. Mas o departamento eu tenho um carinho enorme, é aí a bioquímica. Bom, pessoal, a imunoprecipitação de proteínas é um tema que fez parte, grande parte da minha formação, doutorado, pós-doutorado, e hoje é algo que a gente faz com muita frequência no laboratório. Imunoprecipitação, como o próprio nome diz, é uma precipitação, tá? Utilizando anticorpo, por isso tem a palavrinha imuno aqui. Então você precipita alguma proteína ou complexo proteico usando anticorpos. E o que a gente vai trabalhar especificamente aqui são proteínas. Então é uma imunoprecipitação de proteínas. Para a gente falar de imunoprecipitação, a gente é obrigado a falar de anticorpos, que são as moléculas
que nos dão especificidade para o que a gente quer puxar. A gente está puxando a nossa proteína de trabalho e a gente tem que ter um anticorpo específico para esta proteína ou para algum tag desta proteína, e eu vou falar sobre isso adiante. Mas só para a gente dar uma revisada na estrutura geral de um anticorpo, isso aqui é uma imunoglobulina, uma estrutura bem básica, ela tem duas cadeias leves, então vocês estão vendo aqui, tá? Isso aqui é uma cadeia leve, que está ligada com uma cadeia pesada, que é essa grandona aqui, por uma ponte de sulfeto. Então, vocês estão vendo que tem ponte de sulfeto aqui, tá? Entre a cadeia leve e a cadeia pesada. As cadeias pesadas se ligam também uma à outra através de pontes de sulfeto. E eu tenho uma outra cadeia leve ligada na outra cadeia pesada. Então, eu tenho duas cadeias leves, essa, e duas cadeias pesadas, essa e essa, essas duas de fora. E elas são ligadas entre si por pontes de sulfeto, entre as cadeias leve e pesada, ou umas pontes de sulfeto intracadeia, né, que também ajudam a estabilizar essa molécula. Isso acontece tanto nas cadeias leves, aqui, quanto nas pesadas. As cadeias pesadas têm por volta de 55 kilodaltons. Então, cadeia pesada, ela tem aproximadamente 55 kDa. Já a cadeia leve, ela tem aproximadamente 25 kDa. Isso é importante para a gente quando for analisar o resultado da imunoprecipitação. Bom, esses anticorpos, o que a gente usa na imunoprecipitação, ele tem a especificidade para a nossa proteína, o nosso tag. E essa especificidade está nessa região variável dos anticorpos, tá? Então, aqui que a gente tem o sítio de ligação do antígeno. Nosso antígeno vai ser a nossa proteína. Esse anticorpo, ele muitas vezes é imobilizado numa resina, que é um material como se fosse um grãozinho de sal bem pequenininho. É possível você imobilizar esse anticorpo nela, de forma direcional. O que é isso? Estou querendo dizer que eu posso ligar essa porção do meu anticorpo aqui, que é a porção chamada FC, que é a base do meu anticorpo, eu posso ligar ela nessas beads. E eu fazendo essa ligação dessa forma, as regiões do meu anticorpo, que vai se ligar ao antígeno, vão ficar livres para poder interagir com ele. Então, nas imunoprecipitações, a gente costuma imobilizar os anticorpos pela sua porção FC em resinas, a gente chama de bead, que é um grãozinho bem fininho, poroso, tá? E vou mostrar para vocês algumas formas de imobilizar e como isso funciona. Então, essa estrutura geral de anticorpo que eu mostrei para vocês, tá? Esse primeiro aqui. Mas, hoje a gente tem alguns anticorpos menores que foram descobertos, os camelídeos, anticorpos de camelídeo, eles são menores e eles não têm cadeia leve, eles só têm cadeias pesadas, uma pesada e duas pesadas. E para otimizar ainda mais as imunoprecipitações ou diminuir o tamanho dessa molécula quando se faz uma interação, pegou-se apenas a região hipervariável dos camelídeos e hoje existe os que a gente chama de nanobody, que são fragmentos desses camelídeos que são imobilizados em resinas. Então você liga uma resina no nanobody e pode usar eles para fazer a sua imunoprecipitação. Um muito famoso que vem sendo usado hoje é um nanobody para a proteína GFP, que é a proteína fluorescente verde. Então, se você tem proteínas em fusão com GFP, existe um nanobody muito eficiente ligado à BID que você compra e ele funciona super bem na imunoprecipitação de GFP. Tá? Então, são algumas variantes do que a gente tem hoje de anticorpos, mas a imensa maioria está aqui.
tá? São os anticorpos monoclonais, provenientes de um clone de um linfócito B, ou policlonais, que vão ser produzidos contra diferentes regiões de uma proteína, diferentes epítopos. Então, a gente tem anticorpos monoclonais, que são produzidos contra um epítopo só daquela proteína. O epítopo é uma região da proteína pequenininha em que o anticorpo se liga. Ou a gente pode ter anticorpos policlonais, ou seja, você imuniza um animal com a proteína inteira e o animal vai produzir anticorpos contra várias regiões dessa proteína. E você purifica esses anticorpos, então você tem uma coleção de anticorpos chamados policlonais. Eles reconhecem diferentes regiões da proteína de trabalho, tá? Bom, uma coisa importante que eu sempre gosto de falar antes de começar, de fato, a imunoprecipitação, é falar das interações que acontecem entre proteínas e os tipos de ligação que acontecem, né? A gente sabe que o que estabiliza as proteínas são, de um modo geral, as interações não covalentes, tá? São interações individualmente fracas, mas como acontece em grande quantidade, em número nas proteínas, elas se tornam as principais interações que vão estabilizar a estrutura delas e garantir o seu enovelamento perfeito. Então, dentre esses tipos de interações, a gente tem as ligações de hidrogênio, que são talvez as mais abundantes em proteínas. A ligação de hidrogênio, quando a gente tem um hidrogênio ligado ao flúor, oxigênio ou nitrogênio, e esse hidrogênio, ele pode fazer ligação de hidrogênio com um flúor, um nitrogênio ou um oxigênio de uma outra molécula, né? Então, se pensar numa cadeia proteica, então, se eu tenho isso aqui, isso vai fazer ligação de hidrogênio, pode fazer com qualquer um desses três, tá? E elas são muito importantes na estabilização de estrutura proteína, principalmente estrutura secundária, né? As folhas alfa e as hélices alfa são estabilizadas por ligação de hidrogênio. Outro tipo de interação importante são as iônicas. E quando a gente fala em interação iônica, a gente fala de carga. Então, são resíduos de aminoácidos com cargas na sua cadeia lateral. A gente pode ter um resíduo básico, uma lisina, por exemplo, 77, fazendo uma ligação iônica ou interação iônica com um ácido glutâmico 18, que eles têm cargas opostas. Então, eu tenho uma interação iônica. Isso também é bem frequente em proteínas. A gente tem as interações hidrofóbicas que acontecem nas regiões apolares de proteínas, principalmente no seu interior de proteína. Aqui um exemplo são as micelas, né? Mas só para mostrar que o interior de uma proteína é similar a uma micela. Eles são bastante hidrofóbicos. E lá naquele interior, a gente vai ter algumas interações altamente dependentes de distância, que a gente chama de um conjunto de interações chamado Van der Waals. A gente pode ter, por exemplo, dentro desse conjunto de interações, as forças de dispersão London, que são entre dipolos induzidos, dipolo induzido e dipolo induzido. Você está vendo dois grupos completamente apolares que induzem um dipolo, interação muito fraca, mas muito numerosa no interior de proteínas. Ou interações entre dipolos, né, ou dipolos permanentes. Isso tudo acontece no interior de uma proteína e são interações fracas. Interações fracas que podem ser rompidas com certa facilidade. E se a gente rompe essas interações, a gente acaba alterando a estrutura da proteína. E a gente sabe que a alteração estrutural de proteína leva à alteração funcional da proteína. Com isso, se eu tenho uma proteína desestruturada, eu vou ter ligantes completamente inespecíficos a ela. Eu não vou trazer os ligantes que interagiriam com ela no seu estado nativo. Então, a gente tem que preservar essas interações fracas nas estruturas das proteínas que a gente quer trabalhar. Então, a gente tem que evitar ao máximo a desnaturação de proteínas
A gente tem que evitar ao máximo a proteólise, ou seja, a digestão dessa proteína dentro da célula. Porque a gente vai trabalhar com lisados celulares. Quando a gente lisa uma célula, a gente lisa as organelas intracelulares que vão se romper e liberar proteases, que podem digerir aquela proteína sua, incluindo a sua proteína de trabalho. Então a gente tem que evitar isso ao máximo. Para evitar isso ao máximo, durante uma lise celular, a gente tem que ter vários controles. O primeiro deles, controle de temperatura. Então, não se faz lise de células, e células, eu estou dizendo eucarióticas ou procarióticas, em temperatura ambiente. Né? A temperatura ambiente ela favorece a ação de proteases, mesmo você usando inibidores de proteases. Quando normalmente a gente usa baixas temperaturas, normalmente é no gelo que a gente faz isso. E existem, quem trabalha com bactéria, e até mesmo algumas células eucarióticas, precisa fazer uma sonicação de células para alisar muito bem esse material. E a sonicação, que é o ultrassom, ele agita, ele aumenta muito a vibração da solução, e isso aumenta a temperatura local. E por isso tem que ser feito também em banho de gelo. Tá? Um outro controle importante, pH. Né? A gente sempre usa lisar células, sejam elas eucarióticas ou procarióticas, ou tecidos, seja lá o que for, em tampões. Né? A gente não lisa com água. Né? A gente tem que ter um controle de pH do que está fazendo, porque a gente sabe que estrutura de proteína é totalmente dependente de pH, que está relacionada à protonação ou desprotonação de grupos, e a protonação ou desprotonação altera as interações que eu acabei de mencionar para vocês. Imaginem um pH ácido, uma interação iônica, né? Você protona os grupos e a interação deixa de acontecer. Você tem que também tomar conta de modificações pós-tradicionais que podem acontecer durante a crise. Então, para isso, você usa inibidores. Além dos inibidores de proteases, você usa inibidor de fosfatases, que às vezes você quer ver algum substrato fosforilado, inibidor de quinase, talvez deubictinase e vários outros inibidores que vão estar relacionados ao seu trabalho, tá? Então isso é essencial durante a lise também. Então, a gente tem que usar esses reagentes e evitar que haja qualquer tipo de alteração estrutural na proteína. E um reagente extremamente utilizado, além dos inibidores, são detergentes. Os detergentes são essenciais na lise de qualquer célula. Eles ajudam você a remover as proteínas que são o seu objeto de trabalho. Mas existem um número enorme de detergentes que você pode usar para o seu trabalho, para você lisar a sua célula. O que você não pode usar é um detergente desnaturante, senão ele vai desnaturar a sua proteína de trabalho e você não vai conseguir identificar os ligantes. Mas existem vários que não são desnaturantes, né? E alguns desnaturantes dependentes da concentração. Quando a gente escolhe um detergente, você deve pensar lá na frente no seu experimento. Por exemplo, se você tem um interesse em utilizar a proteína que você vai purificar, ela não pode ter nenhum tipo de sal ou tampão. Você quer uma proteína para você imunizar um animal, por exemplo, você tem que remover os detergentes dela depois da sua imunoprecipitação. E para você remover detergente, normalmente se faz diálise. Então, quando você for escolher o detergente de trabalho, é muito importante você saber se ele é dialisável ou não. E ele ser dialisável ou não, diálise é um processo de troca de reagente, né? Sua proteína está num tampão, você coloca, por exemplo, dentro de um saquinho de diálise. Esse saquinho, ele tem um tamanho de poro definido. Então, supomos que a sua proteína tem 40 kilodaltons, você usa um saquinho de 10 kilodaltons para trocar apenas o tampão. Só o tampão sai, ou um tampão novo entra. A sua proteína não sai do saquinho, então você não perde ela. Isso é diálise, você troca a solução em que sua proteína está dissolvida. Então, você tem que ver se o detergente que você usa é dialisável ou não. E isso está relacionado
ao tamanho da micela que ele acaba formando sozinho ou com a sua proteína. Então, existem detergentes que formam micelas pequenas, né? Chaps e o SDS. Existem outros que fazem micelas enormes, como o NP40 e o Triton. Então, nesse caso, dificilmente você vai conseguir remover esse detergente da sua amostra por diálise. Então, isso é algo que você tem que pensar. Por isso, tem que saber o que você quer com essa amostra purificada, o que você vai fazer com ela, para você saber o tipo de detergente que você vai usar. Tá bom? Eu gosto de mostrar isso, que eu já tive problema com isso, né? A gente fez uma purificação de uma proteína e custamos a purificar a proteína e no final precisava fazer diálise e ela estava em Triton. E aí, um abraço. Tem que fazer tudo outra vez e tentar outro detergente. Bom, pessoal, eu gosto de mostrar esse quadro aqui, é de um trabalho bem antigo, né? Na minha época eu estava aí na USP, não era antigo, era novo, é de 2007, mas agora já está bem velhinho. Mas ele traz uma série de formas de estudar a interação entre proteínas. Tem formas genéticas e formas bioquímicas. Uma genética, o que a gente estudava, eu tenho um curso que eu dou de interação em proteína-proteína, a gente fala muito do duplo híbrido, que é um mecanismo genético de identificação de interação de ligandes. Ou a gente pode usar ferramentas bioquímicas, utilizando materiais in vitro, ou você pode fazer isso dentro da célula. Então, você pode, por exemplo, querer identificar dentro de uma célula se uma determinada proteína interage com a sua. E aí você precisa ter os anticorpos para essa proteína ou para os tags dessa proteína. E aí você vai conseguir identificar quem são aqueles ligantes, quem são as proteínas que interagem com a sua. Esse tipo de interação, imunoprecipitação, ela pode ser via uma tag, um passo só. Isso eu vou explicar para vocês, ou eu posso ter 2 passos, tá? Para eu fazer essa purificação. Isso vai variar de acordo com a abundância da proteína, quanto a sua proteína expressa, e, obviamente, 2 passos de purificação é melhor do que um passo de purificação. Mas nem sempre o rendimento que você obtém no final de 2 passos é suficiente para você visualizar as proteínas que vieram com ela. Então, se você, por exemplo, trabalha com um organismo, você sobreexpressa uma proteína dentro desse organismo, uma célula que seja, e você quer purificar os ligantes dela. Por um passo de purificação, vai vir um número grande de proteínas. 2 passos, como são muitas lavagens e tempo de incubação fora da célula, esses ligantes que se ligam com baixa afinidade podem se perder. Então, você acaba perdendo um pouco de informação. Tá? Mas é extremamente útil, eu usei inclusive esse aqui durante o meu doutorado. Bom, falando desses protocolos, né, que incluem a imunoprecipitação para purificação de ligantes proteicos, a gente pode, aqui, esses desenhos, eles vão ilustrar o que a gente vai fazer durante uma imunoprecipitação. A gente pode fazer uma purificação simples, utilizando um anticorpo, esse em vermelhinho aqui, contra a sua proteína de trabalho, que é essa proteína azulzinha. Então, você tem um extrato proteico, né, da sua célula, e você tem a sua proteína expressa endogenamente, ou seja, ela não está sendo superexpressa. Você tem células crescendo e você quer fazer uma imunoprecipitação com esses componentes endógenos, utilizando um anticorpo contra a sua proteína de trabalho. Então, você faz essa imunoprecipitação e após a lavagem, você faz a eluição, que é você remover esse material, essas várias proteínas junto com a sua ligadas, e você tem agora esses várias proteínas junto com a sua eluídos. Você tem esse material. A gente vai ver passo a passo da eluição. A gente pode ter também uma purificação de uma proteína que a gente está superexpressando ou
fazendo a célula expressar ela com um pedacinho de proteína, que a gente pode chamar de um peptídeo. Então você faz uma fusão da sua proteína com o peptídeo, por biologia molecular, e aí você tem agora anticorpos que se ligam a esse tag, aqui a gente chama de tag. Então eu tenho anticorpos anti-tag, então eu consigo puxar minha proteína, certo? Aí eu puxo minha proteína com tag e vem também esses complexos proteicos. Ou eu posso ter 2 tags fusionados à minha proteína. E nesse caso eu posso fazer uma purificação por afinidade em 2 passos. Primeiro, eu faço uma imunoprecipitação contra um primeiro tag, que eu tenho anticorpo contra ele. Depois eu clivo isso daqui, eu corto com uma protease, que corta especificamente num sítio que você vai colocar por biologia molecular no gene. E aí, esse eluído agora, por essa digestão, você vai submeter uma imunoprecipitação. E aí você vai ter o seu complexo proteico eluído. Então, esses 2 passos, eles fazem com que o número de ligantes falsos positivos seja menor. Por outro lado, você diminui o número de ligantes da sua proteína, porque você não vai conseguir identificar proteínas que se ligam fracamente à sua proteína de trabalho. Então, isso aqui é uma ideia bem geral dos tipos de imunoprecipitação, usando anticorpo antiproteína, anticorpo anti-tag ou anticorpo anti-2 tags, tá, da sua proteína. E aí, quando a gente fala em imunoprecipitação, obrigatoriamente a gente tem que ter anticorpos envolvidos, né? Por isso que é o nome imunoprecipitação, né? Precipitação usando anticorpos. E a gente pode ter anticorpos antiproteína de trabalho, ou seja, eu tenho uma proteína X, e tem um anticorpo comercial antiproteína X excelente, e eu vou fazer imunoprecipitação com ele, beleza. Mas eu trabalho com uma proteína que não tem anticorpo contra ele. Como que eu vou trabalhar com ele? Então você precisa fazer uma clonagem da sua proteína em fusão com um tag. Tag é uma sequência que você vai ligar à sua proteína, né? Ele vai ser traduzido junto com a sua proteína pela célula. Então a sua proteína pode ter a tag chamada flag, que é essa sequência de aminoácidos aqui. Ó, você vê que tem 1, 2, 3, 4, 5 ácidos asparticos, tá? Então é bastante ácido esse peptídeo. E para esse peptídeo existe um anticorpo anti-flag. Então existe uma resina que você compra comercialmente que tem anticorpos anti-flag mobilizados a ela. E você pode fazer a eluição da sua proteína utilizando por competição o peptídeo flag. Então você compra o peptídeo flag, você compra a sua resina agarose com anti-flag para fazer sua IP, vai eluir isso com o seu peptídeo por competição. Existem outros tags muito utilizados, o HA é um deles, extremamente eficiente na imunoprecipitação e ótimo na detecção. O flag é eficiente na imunoprecipitação e pobre na detecção. Os anti-flag para revelação de blot não são bons. O anti-MYC é um outro tag também bastante usado. O problema dele é a eluição, que o anticorpo anti-MYC gruda tão fortemente a esse peptídeo que é difícil soltar. Existe um outro tag chamado T7, que a eluição é feita por redução de pH. Todos esses aqui podem ser eluídos também com redução de pH, tá? Então você coloca em pH ácido, você vai romper a interação anticorpo-antígeno e você consegue eluir a sua proteína de trabalho. Você pode fazer o que a gente chama de pull down. Pull down não é uma imunoprecipitação porque não envolve anticorpo, tá? Então muitas vezes você vê pull down com GST. O que é isso? O GST é uma proteína que você fusiona a sua proteína de trabalho. E existe uma molécula
que é a glutationa, que é o substrato da GST. Existe uma resina com glutationa. Então você consegue puxar o GST, logo a sua proteína que está em fusão com ela, e junto você traz todos os ligandes. E você também pode usar uma tag de histidina, que tem uma alta afinidade pelo níquel. Então você consegue puxar a sua proteína que está em fusão com histeg usando uma resina com níquel. E a eluição é feita com imidazol, que mimetiza a cadeia lateral da histidina, por isso que por competição ele elui. Ou, no caso de GST, você usa a própria glutationa na forma reduzida, que é o substrato da enzima. Então eu gosto de trazer só para diferenciar imunoprecipitação, que é envolvendo anticorpos, e pull down, que a gente não tem ação de anticorpos, tá? Mas o processo de purificação é o mesmo. Pessoal, tá tudo bem até agora? Sim. Beleza. Qualquer dúvida, me chamem aí, tá? Bom, por onde que a gente começa uma imunoprecipitação? O início é a lise. Se você faz uma lise celular bem feita, você vai extrair ao máximo as proteínas celulares. Então, a sua imunoprecipitação tem mais chances de dar certo, funcionar bem. Se você faz uma lise ruim, você não vai extrair a sua proteína e os ligandes dela, então você não vai ter o resultado que você esperava. E a lise celular, ela pode ser para você obter um extrato total, ou seja, eu vou trabalhar com todas as proteínas que eu consegui extrair das minhas células, eucarióticas ou procarióticas, ou tecido, ou eu vou querer fracionar as minhas células. A célula eucariótica, eu quero fazer imunoprecipitação só com mitocôndria. Eu quero fazer só com núcleo. Você consegue fracionar sua célula e depois você faz a imunoprecipitação somente com aquela fração que você deseja usar. Obviamente, o fracionamento você vai precisar partir de uma quantidade extremamente grande de material. Então você imagina extrair apenas mitocôndria de célula, a quantidade de proteína que você vai obter é muito baixa. Então você tem que determinar as condições da sua lise celular, que são tampão, os inibidores de protease, fosfatase, controle de temperatura, tudo que eu mencionei anteriormente para vocês. E anticorpo? Eu tenho anticorpo antiproteína, eu tenho anticorpo anti-TEG, com o que eu vou trabalhar? Bom, se eu tenho um anticorpo antiproteína, beleza, eu tenho. Como que eu vou isolar o meu imunoprecipitado do extrato total? Ou seja, eu tenho meu anticorpo, eu vou puxar minha proteína de trabalho, esse anticorpo está ligado numa BID. Como é que eu vou separar agora esse imunoprecipitado do resto, né? Eu vou mostrar para vocês como a gente faz isso. Qual tipo de imunoglobulina é esse anticorpo que você tem? IgG1A, IgG2A? Qual tipo de IgG você tem? Você precisa imobilizar o seu anticorpo numa resina. Dependendo de qual imunoglobulina você vai usar, você tem que usar resinas diferentes. E eu vou mostrar isso para vocês. Existem proteínas que se ligam na porção FC de anticorpo, que são chamadas proteína A, proteína G ou proteína AG. Essas proteínas, elas têm uma alta afinidade pela porção FC do anticorpo. Então, é uma forma de você imobilizar a sua imunoglobulina, o seu anticorpo, numa BID. É usar uma BID que já tenha uma proteína A presa nele, e o meu anticorpo vai se ligar na porção FC a essa proteína A ou G. E como você vai eluir a sua proteína? Você vai eluir ela com variação de pH, que vai eluir sua proteína. Você põe um pH ácido, ela vai soltar. Você vai utilizar um tampão Lemberle, que tem detergente SDS, DTT. O DTT vai romper
as cadeias leve e pesada do anticorpo. Então, quando você usa DTT, que é o ditiltritol, ou beta-mercaptoetanol, que são componentes que dão aquele cheiro ruim do tampão de amostra de proteínas, né? Ele tem esses agentes redutores que vão quebrar as cadeias leves e pesadas. Então, o seu eluído, além de ter a sua proteína, os seus ligantes, ele vai ter cadeia leve e cadeia pesada de anticorpo, tá? E isso pode ou não atrapalhar o seu resultado. Ou você usa uma variação de pH que vai diminuir a liberação de cadeias na sua amostra, mas ainda assim vai acontecer a liberação. Então você tem que estar ciente disso. Mas e se eu não tenho anticorpo antiproteína de trabalho? Como que eu vou isolar a minha proteína? Eu preciso clonar minha proteína em fusão com algum tag, né? Então a clonagem, você vai fusionar sua proteína com algum tag e ela vai ser traduzida na célula em fusão com um tag. Algum daqueles tags que eu mencionei para vocês, FLAG, HA, MIC. Vocês, ao adicionar uma tag na proteína, vocês vão adicionar no N ou no C terminal? Pode ser que você ligando no N terminal ou no C terminal da sua proteína, supomos que a sua proteína tem um domínio, o domínio ativo dela seja um domínio C terminal, que é onde vai se ligar um monte de coisa. E aí você fusiona uma tag no C terminal. O que vai acontecer? O C terminal da sua proteína vai ter vários ligantes ligados a ele. E a tag vai ficar escondida no meio desses ligantes e talvez a sua imunoprestação não funcione bem. Então seria mais interessante usar um tag no N terminal, que aí você não atrapalha essas interações aqui. Então é importante saber, ter uma ideia da estrutura da proteína para saber onde você vai pôr a tag. Agora, você não sabe nada sobre a sua proteína, aí você tem que testar o N e o C terminal. Resinas, existem resinas anti-tag? Existem. E se eu não tiver resina anti-tag, eu posso usar uma resina proteína A ou G também para imobilizar esses meus anticorpos. E como você vai eluir a sua proteína e os ligantes dela? Você vai eluir com o tampão Lemley, que vai romper as cadeias leve e pesada do anticorpo, ou você vai eluir com um peptídeo competidor, ou seja, eu fusiono minha proteína com a tag FLAG e eu vou eluir a minha proteína com peptídeo FLAG. Então a eluição ela é específica. Você aqui não libera cadeias leves ou pesadas na sua amostra. Então você não tem esse contaminante no meio dessas proteínas que você está querendo identificar como ligantes da sua. Então tem vantagens nessa eluição. E como você vai detectar a interação da sua proteína com os ligantes? Bom, vou fazer uma imunoprecipitação, a gente vai falar, já está falando dela há um tempo, mas a gente vai falar em detalhes. Mas depois da imunoprecipitação, eu tenho que ver se a imunoprecipitação funcionou ou não. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu detecto as interações dessas proteínas que vieram junto com a minha proteína de trabalho? Então, eu vou falar para vocês 3 formas de detecção e vou mostrar para vocês em mais detalhes, que são o SDS-PAGE, que é a eletroforese em gel de poliacrilamida na presença de SDS, tá? O SDS-PAGE é certamente a ferramenta técnica mais usada no mundo para quem trabalha com proteínas, né? É o paper mais citado do mundo, junto com o paper do Bradford, é o paper do Lemley, né? Que foi quando foi descrito essa ferramenta de separação de proteínas por massa molecular. Feito o SDS-PAGE, é uma forma de você detectar ligantes. A gente vai mostrar isso para vocês. Mas não é uma forma tão sensível de visualizar. O que quer dizer de sensibilidade?
Supomos que a quantidade de ligantes da sua proteína que você vai identificar, imagina que esses ligantes, eles vêm em quantidades bem pequenas. Você está trabalhando com uma célula, com uma bactéria. Então, a quantidade de ligantes, muitas vezes, é muito pequena. E a revelação do STS-PAGE, que pode ser feita por COMASSE, COMASSE é um reagente que colore proteína, ou prata. Essas duas formas de você visualizar as proteínas de um gel, o COMASSE é pouco sensível. A prata é bem mais sensível. Mas ainda assim a sensibilidade não é tão alta. Bom, para aumentar um pouco a sensibilidade, a gente pode pegar esse gel, vou mostrar isso para vocês, e transferir ele para uma membrana de PVDF ou nitrocelulose. E agora eu posso revelar esse gel que foi transferido para um papel, uma membrana, eu posso revelar com um anticorpo. E aí eu aumento muito a minha sensibilidade. Aí eu consigo identificar coisas pequenas, né, ligadas à minha proteína. Mas, obviamente, o Western blot vai ser usado para você confirmar uma interação, né? Você já tem que conhecer o ligante da sua proteína. Se você não sabe quem é o ligante que você quer ver se interage ou não, não tem como você ter um anticorpo antiligante. Você não sabe quem ele é, você não tem um anticorpo dele. Então, para confirmar a interação, o Western blot é perfeito. E para identificar os ligantes, você vai usar espectrometria de massas, que é a ferramenta mais usada no planeta para a identificação de ligantes em misturas complexas. Eu vou falar um pouquinho de como ela funciona para vocês. Estou longe de ser um expert, mas o princípio da técnica eu vou passar para vocês. Então, vamos ver o STS-PAGE. Que acredito que muitos de vocês já fizeram, vocês certamente têm quem faça. Bom, o STS-PAGE é muito fácil de fazer, né? É uma receita de bolo, você faz o gel e aplica suas proteínas, e as suas proteínas são separadas por massa molecular. Então, o gel STS-PAGE ele vai separar exclusivamente por massa. Por que ele separa só por massa e não carga? Já que eu tenho uma migração de polos positivo, as proteínas carregadas negativamente migram para o polo positivo. Então eu estou puxando coisas negativas. Mas a razão entre massa e carga de todas as proteínas, por esse método, é garantido que a razão é idêntica. Ou seja, se você tem uma proteína enorme, de 100 kilodaltons, comparado com uma proteína de 10 kilodaltons, a razão massa-carga delas vai ser a mesma. Porque você vai usar o reagente de Lemley, que é o tampão de amostra, e nesse tampão de amostra você tem SDS, que é esse detergente aqui do desilsulfato de sódio, que ele tem uma cauda hidrofóbica enorme, de 12 carbonos, e tem uma cabeça polar. E o SDS, do desilsulfato de sódio, essas cargas negativas do sulfato vão ficar todas expostas nessa sua proteína. Então, uma molécula pequena de 10 kilodaltons vai receber menos SDS do que uma molécula de 100 kilodaltons. A molécula de 100 kilodaltons vai receber um monte de SDS. Quando você divide a massa 100 kilodaltons pelo número de cargas da proteína de 100 kilodaltons, vai dar o mesmo valor de uma proteína de 10 kilodaltons, de uma proteína de 5 kilodaltons. Então, como a razão massa-carga é idêntica, a migração não acontece por carga. Então, não é quem tem carga mais negativa que vai migrar primeiro. Não. Que a razão massa-carga é idêntica. Então, ela vai separar exclusivamente por massa molecular. Tá? Então, o princípio de separação do STS-PAGE é massa molecular.
O que é pequeno migra na frente, o que é grande vai ficando para trás. E a gente vai mostrar o porquê disso. Bom, a sua proteína, a sua amostra proteica, ela é misturada com um tampão chamado tampão de Lemley, que é quem escreveu essa metodologia. Esse tampão de Lemley ele tem esses 5 componentes. Ele tem um tampão tris, pH 6,8, atenção nisso aqui. Ele tem azul de bromofenol, que é a que dá aquela coloração azul na amostra. Além dele ajudar a você visualizar a migração, ele é um indicador de pH. Se a proteína, sua mistura proteica está ácida, ele vai ficar amarelo. E a corrida não vai ser por massa-carga exclusivamente, porque você está em pH ácido. Então você tem que garantir que a sua amostra esteja em pH 6 e 8, para que a separação seja exclusivamente por massa-carga. Você tem glicerol, que aumenta a densidade dessa sua amostra e faz ela entrar mais no seu gel, né? Ela fica mais viscosa e por isso ela desce, fica mais pesada, ela entra na canaleta do seu gel. O SDS, que é o detergente que vai colocar cargas negativas às nossas proteínas, e o DTT, o ditiltritol ou beta-mercaptetanol, que são agentes redutores que vão romper ligações de sulfeto que vão ajudar a estabilização da sua proteína, que são as interações entre resíduos de cisteína. Tá? Então, aqui um esquema geral do que o SDS faz. Com essa cauda hidrofóbica, ele consegue penetrar no núcleo hidrofóbico de proteínas. E para ajudar o SDS, a gente ainda aquece esse material a 80 graus. A temperatura aumenta a vibração, a energia cinética dos elétrons e ajuda a abrir a estrutura da proteína para que o SDS consiga entrar aqui dentro. Tá? Então, assim, o SDS coloca essas cargas negativas às nossas proteínas. Bom, o princípio de separação do gel é totalmente explicável pela malha que é feita. A trama do gel é feita por acrilamida, essas moléculas menores, e a bisacrilamida. Quando você mistura essas duas moléculas junto com o persulfato de amônio, que é um ativador desses grupos que estão marcados em azul, e o T médio, catalisador da reação, a gente vai ter uma ligação linear entre as acrilamidas e transversal das minhas bisacrilamidas. Com isso, eu vou fazendo a malha ou poro do meu gel. Quanto maior a porcentagem de acrilamida, bisacrilamida, menor é o meu poro. Se meu poro é muito pequenininho, eu uso ele para separar proteínas bem pequenininhas. Agora, se eu tenho uma porcentagem menor, meu poro é maior, por exemplo, 10%. O gel 10%, você consegue separar proteínas de 15 até 100 kilodaltons. Porque se tem uma malha grande, os menores vão na frente, os maiores vão ficando para trás e separando. Então, a escolha da porcentagem do gel, você deve escolher baseado no tamanho da sua proteína, na massa dela, tá? Para saber se vai separar bem ou não. Bom, o princípio de separação das proteínas, como eu disse para vocês, é baseado, né, exclusivamente por massa, tá? Já que a razão massa-carga é igual entre todo mundo. E eu frisei para vocês, o tampão de amostra tem o pH 6 e 8, que é exatamente o mesmo tampão do meu gel de cima, que é chamado gel de empilhamento. Tá? A minha amostra ela vai estar em pH 6 e 8. Quando eu faço gel, o meu gel tem uma parte de baixo, que tem um pH 6 e 8, e uma parte de, 8 e 8, e uma parte de cima do gel, pH 6 e 8. E existe um tampão por fora da minha cuba, né, que está em contato com a minha amostra e a parte de baixo do gel, que eu vou ter uma migração do polo negativo para o positivo, então as cargas negativas vão migrar para o polo positivo.
Esse tampão de fora também tem um pH por volta de 8, 8,3. É importante a gente destacar esses tampões, porque vão ser essenciais para explicar o princípio de separação da eletroforese. Tá? Então a gente tem a nossa proteína em pH 6 e 8, e esse tampão que a gente faz, esse gel de cima, esse tampão de fora, esse tampão de fora é chamado trisglicina. Ele tem o aminoácido glicina. Então você vai aplicar a sua amostra aqui, né, na canaleta do gel. E a sua amostra vai entrar em contato com a glicina que está do tampão. A sua amostra está mais viscosa por causa do glicerol e ela entrou na canaleta do gel. Então a gente tem glicina, a gente tem nossa proteína, a gente tem íons cloro do nosso tris-HCl, né, que a gente acertou o pH com HCl, a gente tem cloro aqui também. Então, todos esses três, aqui eu tenho um átomo, aqui eu tenho uma molécula, e aqui eu tenho uma molécula de aminoácido glicina. Esses três têm cargas negativas. Eles vão migrar para o polo positivo. Mas, em pH 6 e 8, a ordem de migração vai ser a seguinte. Cloro é um átomo bem pequeno. Então, ele vai migrar na frente. Cloro ele entra na frente no gel quando você liga a sua voltagem. Em seguida vem a proteína, depois vem a glicina. Por que a glicina vem por último? Porque a glicina é um aminoácido, como vocês lembram, ele tem uma carboxila e um grupamento amino. E o ponto isoelétrico da glicina, que é a média dos pKs do amino e do carboxy, o pK do amino é por volta de 9, do carboxy por volta de 2, então 11 dividido por 2, a gente tem um ponto isoelétrico por volta de 5,5. Eu estou num pH 6 e 8, e esse pH 6 e 8, o amino da minha glicina ainda está protonado. Então ele ainda está na forma de NH3+. Então eu tenho carga positiva, eu estou querendo migrar para o positivo. Então isso atrapalha a glicina. Então a glicina não está tão negativa em pH 6 e 8. Então, a ordem de migração, o cloro vem na frente, a proteína vem atrás e a glicina vem por último. E, durante essa migração, esse gel de cima, eu esqueci de falar, ele tem uma porcentagem muito pequena de acrilamida, então ele é muito aberto, então ele permite que tudo entre tranquilamente, mas o gel de baixo ele tem uma malha bem mais fechada. Então, quando esse conjunto vem migrando, ele vai chegar aqui, ele vai entrar em contato com a malha bem fechada, então é um empilhamento físico, porque uma malha fechada dificulta a penetração, e vai haver o empilhamento químico também, porque quando ele entra em contato aqui com um tampão pH 8 e 8, a minha glicina, ela vai conseguir ultrapassar a minha proteína, quando entrar aqui. Então, eu estou migrando nesse gel de cima, minha glicina está por último. Mas quando chega aqui, ela começa a empurrar a proteína e o cloro. Ela vem empurrando, ela está migrando porque ela está indo para o polo positivo. Então, ela vem empurrando a minha proteína, empilhando ela aqui. Porque ela está com dificuldade em entrar aqui, que o poro é menor. Então, ela vem empilhando. Então, o que acontece? A proteína ela vem bem dispersa aqui, o azul. Quando o azul chega aqui, empilha tudo. Qual que é a importância desse empilhamento? Se a gente pegar a canaleta do gel aqui e aumentar, quando você aplica a sua amostra, a sua proteína está dispersa aqui nessa canaleta do gel. Então, a sua proteína está aqui em cima, mas a sua proteína também está aqui embaixo. E se elas entram em alturas diferentes no gel de separação, que é o gel de baixo, essa está na frente dessa. E aí você pode ter um resultado errado, pode dar uma separação de duas proteínas de mesma altura. Então você tem que garantir que o empilhamento, ele vai empilhar todo mundo aqui, antes de entrar no gel de separação. Então a glicina vem empurrando todo mundo e eu empilho todo mundo. Empilhei todo mundo, agora a minha glicina vai entrar em contato com um tampão pH 8 e 8. E aí ela começa a desprotonar. E ela começa a aumentar suas cargas negativas. E aí, nesse gel de separação, a glicina ultrapassa a proteína.
E a ordem é cloro, glicina e proteína por último, deixando a proteína livre para que ela se separe por massa, por causa da malha do gel. Aqui não importa a carga, porque a razão massa-carga é idêntica. Então, essa ferramenta, embora seja muito simples, ela tem uma lógica química maravilhosa, de um empilhamento físico, por causa do poro, um empilhamento químico, por causa da glicina que vem empilhando todo mundo. Depois, a separação. O pH mais alto, a glicina ultrapassa a proteína. E aí vem cloro, glicina e deixa a proteína para trás. Deixa ela sozinha para ela ir se separando por massa molecular. E assim a gente consegue separar todas essas proteínas no gel. Tá? Então, esse é o princípio, a ideia de separação do gel SDS. Por isso a gente tem um gel, um pH 6,8, outro, o gel de baixa separação é feito em pH 8,8, que é praticamente ou muito próximo do nosso tampão, que fica do lado de fora da cuba, para fechar o circuito e para permitir a migração para o polo positivo. Tá? E no final, quando a gente cora esse gel com comasse, por exemplo, que a gente tem são as nossas proteínas que estão na nossa amostra, elas vão estar lá marcadas em azul do nosso comasse. Tá bom? Então, isso aqui que a gente visualiza no SDS Page. E agora eu posso pegar essas proteínas antes de... Se eu coro, né, eu corei, o corante ele não tem muita sensibilidade. Mas eu tenho conhecimento da proteína que interage com a minha. E eu não vou corar, eu quero transferir para uma membrana de nitrocelulose para eu poder visualizar essa interação ou esse ligante, validar esse ligante por Western blot. Eu acho que vocês já tiveram ou vão ter aula de Western blot, talvez com o Marcelo, né, que é uma transferência das proteínas do gel para a membrana usando a carga elétrica. As proteínas negativas migram para a membrana e lá elas vão ficar todas espotadas, né? As suas proteínas estão lá na sua membraninha. E aí você tem que bloquear essa membrana, né, com uma proteína que se liga em todos os espaços, né, para não fazer com que o meu anticorpo se ligue fora de onde tem proteína. Então o bloqueio é para isso. Depois eu vou incubar com os meus anticorpos primário, que é específico para o meu ligante que eu quero validar, e um secundário, que tem uma enzima que vai acender um sinal que eu vou poder visualizar aquela interação. Tá? Eu não vou entrar em detalhes no blog, que eu acho que o Marcelo deve falar ou já falou para vocês. Bom, a espectrometria de massas é essa ferramenta super poderosa de identificação dos ligantes. Então, a sua amostra, após uma imunoprecipitação, ela pode estar numa forma líquida, que é o eluído, ou você pode ter aplicado ela num gel, corado o gel com prata ou com massa, e você quer cortar apenas a bandinha, as bandinhas que vieram com sua proteína, a bandinha que veio diferente quando você usou sua amostra, ou você quer cortar todas as bandas, ou quer ver tudo que veio junto com a sua proteína. Então, o espectrômetro de massa, essa ferramenta, ela vai permitir você identificar quem é essa proteína aqui. E certamente vocês já tiveram aula de espectrometria com o Vitor, né? A espectrometria de massas, o processamento da amostra consiste em você pegar essa banda, que é uma proteína que tem, não é uma proteína na verdade, uma banda são várias proteínas com a mesma massa molecular, ou muito parecida, e aí você vai fazer uma série de tratamentos nessa sua proteína e vai fragmentar toda essa proteína sua nos peptídeos correspondentes a ela. Então, essa sua amostra proteica, seja ela em solução ou em gel, ela sofre redução para você quebrar as pontes de sulfeto e alquilação para você bloquear as cisteínas que foram reduzidas. Você digere com tripsina essas proteínas e vai formar uma sopa de peptídeos de todas aquelas proteínas que interagiram com a sua, incluindo a sua. E aí todos esses peptídeos podem ser submetidos ao espectrômetro de massa. Tá? Vou pular. Opa! Você pode submeter diretamente ao espectrômetro de massa. Eita.
Ah, meu Deus, quando acontece isso no espectroma de massa, então você viria aqui diretamente para o espectroma de massa, ou você ainda pode enriquecer os seus peptídeos. Por exemplo, eu quero enriquecer só peptídeo fosforilado. Você usa anticorpos que ligam ao fosfato ligado à tirosina. Você enriquece a sua amostra. E tudo isso, seja lá como elas vão estar, você vai submeter a um acoplamento de uma HPLC, que é um equipamento que separa esses peptídeos, seja, no caso, por hidrofobicidade. Então, você tem uma sopa de peptídeos que vai ser separada em um monte de pico, e esse monte de pico vai ser submetido ao seu espectrômetro de massa, que vai identificar a massa exata de cada peptídeo que você identificou, e cada peptídeo vai ser fragmentado para identificar a sequência de cada um daqueles peptídeos. E aí, agora, de posse de todas as sequências de todos os peptídeos, você vai jogar isso num banco de dados que vai tentar encontrar quais são as proteínas, aqueles peptídeos são de quais proteínas. Assim você identifica as proteínas que vieram, que interagiram com a sua. Eu identifiquei 300 proteínas. Está enrolado para saber quem é a interação real. Mas são várias proteínas que foram identificadas pelos peptídeos. Eu encontrei uma proteína, tem 10 peptídeos dessa proteína foram identificados. Então, tem uma chance grande de ser um ligante da sua proteína, de ter realmente vindo. Então, o massas permite você identificar isso, tá bom? Então, são essas três formas de a gente visualizar o resultado da nossa imunoprecipitação. Então, partindo da ideia de que a gente tem um anticorpo antiproteína, a gente, primeiramente, a gente tem que isolar esse anticorpo. Eu usei um anticorpo, eu coloquei um anticorpo na minha amostra e eu tenho que tirar esse anticorpo e vai trazer minha proteína e meu complexo junto. Como que eu vou fazer isso? Isso é baseado na interação antígeno-anticorpo, tá? A interação antígeno-anticorpo e eu tenho que separar essa interação antígeno-anticorpo desse meu lisado celular. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho a minha imunoglobulina e eu preciso de alguma coisa que ligue no meu anticorpo e que eu consiga separar dessa minha solução. Então, a gente usa para isso essas que a gente chama de BID, que eu vou chamar de B aqui, tá? Que são essas partículas, né, como se fosse um salzinho, um grãozinho bem fininho. E nesse grãozinho, ele pode ter uma molécula que liga com alta afinidade ao FC do meu anticorpo, a essa porção aqui do meu anticorpo. E aí, quando eu jogo essa BID, que é pesada, né, é um pedacinho, é um pozinho, como se fosse um grãozinho de sal ou de açúcar refinado. Então eu jogo isso na minha amostra, meus anticorpos vão grudar tudo nela. E aí eu faço uma centrifugação e aí a minha amostra vem para o fundo do tubo. E aí eu tiro o meu sobrenadante fora. Então eu tiro o sobrenadante não ligado da minha BID com anticorpo que trouxe junto todos os ligantes ligados a ela. E agora essa BID, ela está isolada do resto. Eu consigo separar por centrifugação, ela vai decantar e eu tiro o sobrenadante de não ligados. Então eu consigo isolar a minha BID com o meu anticorpo e com os meus ligantes do que não ligou especificamente, tá? Essa ligação da BID com o anticorpo, ela é feita via proteína A, proteína G ou proteína AG. Proteína L é menos abundante. Essas proteínas foram isoladas de estafilococcus ou streptococcus, né, A ou G, e verificou-se que ela tem uma alta afinidade de ligação com a porção FC do anticorpo. Então você compra resinas BIDs com proteína A ou BID com proteína G ou a mistura proteína A e G e você consegue jogar essas BIDs na sua amostra que tem o seu anticorpo e isolar esse anticorpo e os componentes ligados a ele. Então assim você consegue isolar essa mistura do resto que não ligou à sua proteína. Tá? E dependendo de qual imunoglobulina você vai usar, você tem que saber qual proteína você vai usar. Tá? Por exemplo, a IgG1 de mouse,
ela liga fracamente a proteína A, mas liga de forma média a proteína G. E a mistura AG, ela liga de forma média. Então é melhor você usar uma mistura. Proteína A é barato, proteína G é caro, você usa a mistura, funciona bem. O bom é você usar ligantes que ligam fortemente, né? No IgG1 não tem. A IgG2A tanto faz usar. Mas sempre que você tem imunoglobulina, tem que saber o tipo de imunoglobulina para saber qual tipo de resina você vai usar. Para não correr o risco de você usar uma resina que tem uma interação fraca com a sua imunoglobulina, tá bom? Bom, então eu consegui agora puxar o meu anticorpo com as proteínas ligadas a ele através da minha BID, tá? E agora como que eu vou eluir esses ligantes que estão ligados aqui no meu anticorpo, que está ligado na minha BID? Como que eu vou eluir isso? Se eu utilizo um reagente como um tampão Lemle, que tem um agente redutor beta-mercapto ou DTT, eu vou romper as ligações de cadeias leve e pesada no anticorpo, vou liberar um monte de cadeia leve e pesada. E você vai ver isso aqui no seu Western blot, quando você revelar com o anticorpo secundário para a imunoglobulina que você está trabalhando. Por exemplo, eu estou usando uma imunoglobulina de mouse e eu vou usar um secundário anti-mouse. Então eu vou ver todas as cadeias leves e pesadas no meu Western blot. E se a sua proteína que você está querendo validar a interação, supomos que tem a proteína A, eu quero validar se ela interage com a proteína B. A minha proteína A, eu usei um anticorpo para fazer imunoprecipitação, um anticorpo anti-mouse, que eu puxei minha proteína. Só que eu tenho um anticorpo anti-mouse da minha proteína B. Então, quando eu revelar o blot com o anti-mouse secundário, vai acender a cadeia leve e pesada. Se a sua proteína B tiver tamanho 55 ou próximo de 25, você não vai saber se a interação aconteceu ou não, porque o que você está vendo é cadeia leve ou pesada. Para resolver isso, você não pode usar um anticorpo primário, mesmo o anticorpo que você usou na sua imunoprecipitação. Por exemplo, se eu usei um anticorpo anti-mouse na imunoprecipitação, eu tenho que usar um anti-rabbit na minha incubação de primário, porque o meu secundário vai ser anti-rabbit. E aí eu não acendo a minha cadeia leve e pesada do mouse. Então assim você elimina esse problema de cadeia leve e pesada, tá? No caso de uma eluição que você vai usar tampão ácido ou tampão Lemble, que vai liberar essas cadeias leves e pesadas. Então você tem que ter esse cuidado na hora de revelar o seu blot de validação. Bom? Bom, e se eu não tenho um anticorpo antiproteína, eu preciso adicionar um tag na minha proteína de trabalho. E aí eu tenho que decidir em que lado eu vou adicionar essa tag, qual resina que eu tenho disponível para fazer a minha imunoprecipitação anti-tag e como eu vou eluir esses meus ligantes, tá? Então já falei para vocês das tags mais comuns, mais utilizadas. HA, flag, de longe são os mais usados. Tá? O MIC é problemático na eluição. Tá? A Camila passou por esse problema aí, né, Camila? O T7, eu não tenho muita experiência, mas não é tão bom assim quanto HA e flag. Tá? Então, essas resinas que têm o anticorpo anti-tag flag ou anti-tag HA ou anti-tag MIC, essas resinas, elas têm um anticorpo ligados a ela de forma covalente. Isso é muito bom, porque o anticorpo é difícil você soltar ele da BID. Então, na sua revelação, sai pouco cadeia leve e cadeia pesada. E aí você decide como eluir, com o peptídeo competidor, que é uma eluição mais limpa, que não vai soltar cadeia leve, ou um tampão Lemle, que, embora as cadeias pesadas estejam covalentemente ligadas à BID, a leve não. A leve é covalente, a ligação
de sulfeto é covalente, mas tem um agente redutor que quebra elas. Então, você vai liberar muita cadeia leve na sua amostra, se você, mesmo usando essas resinas com anticorpos ligados covalentemente a ela, tá? É sempre bom a gente ter essa ideia. E aqui, como falei para vocês, existe a purificação em 2 passos, tá? Por afinidade. Nesse caso, você precisa, normalmente, você faz primeiro uma imunoprecipitação, e aí você corta, digere isso com uma enzima, normalmente a enzima TEV. Então, na clonagem, você coloca um sítio de TEV aqui. Ah, mas o que vai garantir que essa TEV não vai cortar a minha proteína? Bom, a chance é muito pequena, mas existe, porque essa TEV é uma proteína viral. Então, ela não é muito comum ter sítios para ela em proteínas celulares, né? Pode acontecer? Pode, mas é muito azar. Então, você quebra essa interação com o anticorpo com a enzima TEV. E aí, esse eluído aqui agora, você vai fazer um pull down com ele, uma segunda purificação, calda de histidina, GST, ou seja lá o que você queira utilizar. Como disse, aumenta a especificidade das proteínas parceiras que você identificou, a chance de ser positivo de fato é maior, mas você pode perder interações fracas, tá? E questão de abundância também você perde demais por causa dos 2 passos de purificação, tá bom? Pessoal, vamos dar uma parada agora de uns 5 minutinhos só para tomar uma água, vocês, né? E a gente já continua para dar uma descansada, já está terminando também. Eu quero falar um pouco de crosslinkers com vocês antes de terminar. Então vamos dar uns 5 minutinhos aí, a gente volta em 5 minutos, tá bom? 4h13 agora, 4h18 a gente volta. E aí, senhora, tô dando aula, velho. Não, daqui a 2 minutos eu retorno. A USP.
da pós. É. Toma aqui, velho. Passa aqui o mel aqui. Passa que isso, velho. Isso é muito bom, velho. Cara, você acha trinca aí agora, meu? Caralho, E velho. aí, né, bicho? Até cabelinho branco tá aparecendo Mano, agora, velho. caralho. Que isso, Tô filho? preocupado com as coisas, eu sou bosta. Cara. Foda, né? Cara, você tá fudido, velho. Cara, você dá conta. Se você teve vai dar muito trampo. Que você fez. Assim, tiver que ser, você avisa. Hora que der. Porque é o seguinte, né? Por 5 anos dá pra você tocar do jeito que der. Beleza. Se quiser fazer uma atuação, não dá pra ser uma coxa de renda. Não. Entende? Tipo assim, Eu, cada um eu entendi perfeitamente a tua ideia. cada um achar que é um universalzinho seu e foda-se. Vamos lá. Ah, só que aí isso precisa ter um pulso firme pra. Mas tem uma galera. São Quem 40. manda no dinheiro é você. Só eu, porque assim, o único que conta na equipe principal sou eu. O resto tudo pode ser trocado. Ah! Entendeu? Eu sou o coordenador, o resto pode sair e trocar a qualquer hora do sistema, entendeu? Você que manda no dinheiro. Tem um comitê gestor que teve que colocar no. Opa! Eu achei que tivesse desligado. Obrigado, João.
Pessoal, vamos dar continuidade aqui. Ok. Bom, pessoal, a gente viu, então, o princípio da imunoprecipitação, até as formas de a gente conseguir eluir e como analisar esses resultados. Então, agora, só para a gente ter uma ideia de uma aplicação da imunoprecipitação, eu vou mostrar para vocês. Esse é um exemplo que esse eu fiz até durante meu doutorado. Eu tinha uma proteína chamada FBX25, tá? Proteína de trabalho, e essa proteína, a gente clonou ela em fusão com GST, que é a glutationa S-transferase, e o peptídeo FLAG. E aí eu coloquei essa proteína dentro de uma célula, e depois eu fiz a lise dessa célula, que eu queria identificar quem eram os ligantes dela. Bom, essa proteína, a gente se sabe, né, que ela forma um complexo proteico com outras 3 proteínas, que é uma proteína chamada RBX, uma colina e uma SCIP. Então aqui é a minha proteína de trabalho, tá? E eu fusionei tags a ela. Então, transfectei esses plasmídeos em células e aí eu obtive o lisado. Então eu tenho aqui meu lisado que tem a minha proteína, FBOX25, GST flag, e aqui simbolizando para vocês os ligantes que vieram ligados a ela, especificamente, diretamente, e ligantes indiretos a ela. E aqui eu coloco também em verde alguns ligantes inespecíficos que vão ligar na GST ou na FLAG de forma inespecífica, tá? E aí, primeiramente, a gente faz uma imunoprecipitação puxando o nosso FLAG. Então, eu coloquei uma resina cefarose com anticorpo anti-FLAG nessa mistura, e aí o meu anticorpo se liga no peptídeo FLAG da minha proteína. Contaminantes da solução vão se ligar inespecificamente na BID, né? Sempre liga bastante coisa. E a gente tem coisas que se ligam de forma indireta também. E aí a gente faz lavagens, tá? Antes da eluição, essa BID que agora está decantada no fundo do tubo depois de uma centrifugação, eu lavo ela com um tampão de lise. Eu adiciono o tampão na minha BID, eu agito isso, centrifugo de novo e jogo o sobrenaturante fora. Faço isso algumas vezes para remover esses ligantes inespecíficos, remover coisas que se ligaram na BID. E em seguida, eu vou fazer a eluição com o meu peptídeo FLAG. Então, uma eluição por competição, tá? E no final, eu vou ter a minha mistura, né, com a minha proteína e vários ligantes ligados a ela. E aí eu vou fazer meu segundo passo de purificação, que é via glutationa cefarose. Glutationa é um substrato da proteína GST. Então, quando eu misturo, eu vou fazer o que eu chamo de pull down. Então, essa glutationa, o substrato da GST, ligou na enzima. E agora eu faço mais um ciclo de lavagens disso. Então, isso vai decantar, eu lavo algumas vezes para remoção. E nessas lavagens, ligantes inespecíficos vão saindo, porque eles ligam com baixa afinidade, né, e começam a sair. E aí eu faço a eluição com o peptídeo glutationa, e aí eu vou obter o meu eluído agora com a minha proteína de trabalho e vários ligantes diretos e indiretos ligados a ela. Eu posso aplicar um gel STS-PAGE dessa mistura e eu vou ter a separação das várias proteínas coloridas aqui. Eu corto essas bandas e vou identificar quem são essas proteínas que estão em cada uma dessas bandas, através do sequenciamento dos peptídeos que compõem essas proteínas por espectrometria de massa. E aí eu vou buscar num banco de dados de proteínas humanas esses peptídeos para eu identificar as proteínas que vieram junto com a minha proteína de trabalho. Então assim eu consigo identificar ligantes específicos da minha proteína.
como eu disse para vocês, essa minha proteína, ela faz um complexo proteico. Então é importante que eu, depois da minha imunoprecipitação, eu consiga visualizar os componentes do complexo proteico, isso vai indicar que a minha imunoprecipitação, ela manteve as condições nativas da célula, porque caso contrário, os ligantes não viriam. Então eu tenho que validar se esses ligantes de fato vieram junto com a minha proteína. Tá? Então isso aqui é o gel de fato, né, como ele veio, as bandas que a gente recortou, né, para massas. E aí a gente fez uma visualização por Western blot de cada um dos componentes que vieram junto. Então a gente tem a nossa proteína F-Box, aqui, né, nossa proteína F-Box, e aí por Western blot eu vi que a proteína Skip veio junto com ela, e a proteína ROC também veio junto com ela. Então essa proteína veio e essa proteína veio. Aqui nesse blot a gente não visualizou isso aqui, porque a gente não tinha anticorpo para ela. Mas vieram essa e essa. Se essa veio, quer dizer que essa veio, porque ela não interage diretamente com ela. Então a gente conseguiu purificar um complexo proteico de 4 proteínas por imunoprecipitação, que indica que a gente manteve as condições nativas durante a nossa eluição e durante as nossas lavagens. A imunoprecipitação, ela também pode servir para você mapear a interação entre uma proteína sua de trabalho com outras proteínas. Então você pode, por exemplo, testar se a sua proteína inteira, né, ela interage com um determinado substrato. Aqui é um substrato chamado GSK3-beta. Eu posso usar a minha proteína inteira num ensaio de interação proteína-proteína junto com a transfecção do meu ligante, da proteína que eu quero testar, que está em fusão com o tag HA. Quando eu puxo a minha proteína, eu transfectei a minha e o parceiro que eu quero ver se interage. Eu tenho que trazer junto a proteína parceira, que está aqui. Ela vem junto. Então, quando eu puxei o flag, a minha proteína, o HA veio. Aqui, desculpa, o HA está aqui. Ó, essa aqui, ó. Ali é o anti-flag. Então, eu fiz a imunoprecipitação com anti-flag, puxando a minha proteína, e eu revelei essa membrana com anti-HA. E, de fato, a proteína fusão com HA veio. Quando eu transfectei com um pedaço da minha proteína agora, que eu tirei o N-terminal, quero ver se aquela região, 89 resíduos iniciais, são importantes para a interação. A interação se manteve. Quando eu tiro os 129 primeiros resíduos de aminoácidos, olha só, a interação não acontece. Então, assim eu consigo identificar regiões importantes na interação com a proteína alvo de trabalho. Aqui também a gente não visualizou uma boa interação. Esse aqui é um fragmento sem um pedaço grande C-terminal e sem o N-terminal também. Aqui é sem apenas o C-terminal e ela interagiu. Então, isso demonstra que ela de fato interage com o substrato via N-terminal. Então você consegue, por imunoprecipitação, você consegue validar a interação entre duas proteínas. E a gente chama isso de co-imunoprecipitação. Quando você está querendo ver a sua proteína com um parceiro que você já sabe, você quer validar. Então você transfere os dois e a gente chama isso de co-imunoprecipitação. A purificação por afinidade em tandem, eu já falei com vocês, mostrei como eu fiz, né, com GST e flag, mas existe também a forma de utilizar a protease TEV para cortar entre um tag e outro. Tá? Então, existe uma infinidade de formas de você combinar tags e anticorpos diferentes ou anticorpo com o pull down. Então, existe uma afinidade de bits aí disponíveis para vocês escolherem qual seria ideal para o trabalho de vocês. E, pessoal, antes de terminar, eu queria só falar um pouco, e eu prometo que eu vou falar rapidamente, sobre crosslinkers. E
Para que e por que falar de crosslinker? E o que é um crosslinker? Bom, interação entre proteína e proteína, elas podem ser de alta afinidade e elas podem ser estáveis. Alta afinidade quer dizer que elas são fortes. Elas podem ser estáveis, dura por um bom tempo. Elas podem ser de baixa afinidade, fracas, ou elas podem ser transientes ou instáveis. Então, quando você tem interações transientes ou instáveis, é muito difícil você identificar esses ligantes instáveis ou transientes, porque eles ligam e desligam muito rapidamente. Então, como é que você consegue identificar um ligante que fica ligando e desligando o tempo todo da minha proteína? É uma interação fraca, uma interação transiente. Como é que eu posso identificar esses ligantes? Ou como é que eu posso... Como que eu posso estudar um tipo de interação transiente, estável ou de baixa afinidade? Bom, a gente até agora falou de uma imunoprecipitação, que a gente puxou a nossa proteína de trabalho, identificou outras que se ligam com uma estabilidade boa, eu consigo identificar até por COMASS, eu vejo os ligantes. Mas e se a minha interação é baixa, baixa afinidade e transiente? Para isso eu tenho que usar um crosslinker. E o que o crosslinker vai fazer? O crosslinker, ele vai tornar a ligação entre a sua proteína-alvo e os parceiros, vai tornar elas covalentes, extremamente fortes. Como que eles fazem isso? Como que o crosslinker vai fazer essa ligação cruzada entre a minha proteína e os alvos? Esses crosslinkers existem de diferentes formas, né? A gente chama homobifuncional quando eles têm dois grupos ativados na ponta iguais. Eles podem ser cliváveis ou não cliváveis. Então, eu posso quebrar essa ligação por algum tratamento ou não, eu uso um crosslinker que não quebra. Ele pode ser hidrofóbico, passa pela membrana plasmática celular e entra na célula e faz o crosslink em vivo, né, dentro da célula, ou ele pode ser hidrofílico, nesse caso ele não entra na célula e você precisa usar ele no seu lisado celular. Pode ser heterobifuncional, se tem dois grupos químicos ativados diferentes, também clivável ou não, e até existem os trifuncionais. Mas o que eles vão fazer de fato? Bom, se a minha proteína interage com algum ligante de forma muito transiente ou fraca, esse crosslinker ele vai fazer uma ligação covalente utilizando os seus grupos funcionais ativados na sua ponta e vai fazer a ligação covalente entre essas proteínas. E aí, uma vez ligado por ligação covalente, não vai soltar tão fácil. Eu consigo, depois de usar o crosslinker, fazer a minha imunoprecipitação. Daí eu puxo agora a minha proteína de trabalho, supomos ser essa daqui, com anticorpo, e agora, como ela está cross-linkada com o ligante, eu vou trazer esses ligantes todos na imunoprecipitação. Então, isso é muito utilizado hoje em estudos para identificação de ligantes por espectrometria de massa. Existem alguns cuidados que tem que ter, por exemplo, tempo de reação com o crosslink. Se você deixa demais, vai fazer crosslink com tudo que está muito próximo na sua célula, concentração dele. Você vai usar a célula, vai usar o crosslink no meio de cultura para ele entrar dentro da célula, fazer o crosslink, depois você vai lisar isso, ou você vai lisar, pegar o lisado e tratar com o crosslink. É diferente. Tem um crosslink em vivo dentro da célula e tem o crosslink dentro do lisado celular. Você pode fazer das duas formas diferentes, tá? Então, é uma forma de você conseguir trazer ligantes, mesmo ligações extremamente fracas e transientes. Um dos mais comuns crosslinkers hoje na literatura é o formaldeído, que é essa molécula aqui pequenininha, o aldeído mais simples que a gente tem. Esse formaldeído, o que acontece? Grupamentos aminos de proteína, amino terminal ou radical de lisina, por exemplo, eles vão, esse nucleófilo vai atacar esse carbono do aldeído. E com isso vai ativar esse grupamento amino. Esse grupamento amino ativado,
ele vai sofrer o ataque de um segundo grupamento amino de uma outra proteína que está ligado a ele, ou de um grupamento amino que está próximo a ele na mesma proteína. Porque você vai ter crosslink entre proteínas e vai ter crosslink dentro da mesma proteína. Então, no final, você tem a sua proteína, sua lisina 1 ligando com a sua lisina 2. E você tem o crosslink, você vai ter a adição de um CH2 nessa molécula, fazendo esse crosslink entre as duas moléculas. Condição para esse crosslink acontecer: distância. Essa lisina tem que estar muito próxima da outra, porque senão esse ataque nucleofílico não acontece e o crosslink não acontece. Então, o formaldeído ele é muito usado hoje para fazer crosslink dentro de uma mesma molécula ou de moléculas que realmente interagem e são muito próximas. Porque se elas estão distantes, o formaldeído não consegue fazer ligação, porque ele é muito pequenininho, né? Então, você não consegue detectar moléculas que estão distantes umas das outras. Mas, para isso, existem inúmeros crosslinkers com comprimentos de braços variados. Então, você tem os grupos ativos nas pontas desses crosslinkers. Então, aqui é um N-hidroxisuccinimida ativado, né? Você tem 2 grupos ativados. E aí você tem uma distância. Esse braço aqui varia, aqui é 7,7 Anderson, mas existem variantes diversas aí. E aí, por exemplo, nesse reagente, o seu amino ataca esse carbono, se liga a esse grupamento, fica com o N-hidroxi, essa ponta ativada, e aí vem o segundo amino e ataca esse primeiro. E você tem a ligação entre as duas proteínas, ou uma mesma proteína, dentro de uma mesma proteína, com um braço separando essas duas proteínas, tá? Então você consegue tornar covalente uma ligação que era fraca, por exemplo, tá? E aí, nesse caso, quando você usa crosslink, você vai ter crosslink dentro da cadeia, intracadeia, né, como vocês estão vendo aqui, o C, o D, o B, e você vai ter crosslink entre a proteína A e a proteína B, intercadeia. Isso tudo vai ser submetido a uma proteólise com tripsina para espectrometria de massas, por exemplo. Então você vai ter uma mistura de peptídeos cross-linkados. E por espectrometria de massa você consegue identificar isso. Peptídeos intercadeia, intracadeia, ou peptídeos que pegaram entre uma proteína e outra. Tá? Então, é um recurso para você conseguir identificar onde essas proteínas interagem. Tá? Aqui só um exemplo, proteína A1, 2 e 3, e os crosslinkers identificados entre elas, você consegue saber aonde a proteína 1 interage com a proteína 3, que você vai ver aquele braço entre um peptídeo e o outro. Tá? Então, existe uma série deles, vou mostrar rapidamente. O DSS é muito utilizado. O DSS ele é hidrofóbico, ele passa pela membrana, então você consegue tratar sua célula com ele vai entrar dentro da célula e fazer o crosslink, depois você lisa, faz a imunoprecipitação, ou você usa um que não entra na célula, né? Ele está com grupamento sulfato de sódio, então, nesse caso, você tem que usar com o lisado celular. Tá? E aqui são os carbonos que vão ser atacados pelos nucleófilos amino, tá? Formando uma ligação covalente aqui, e depois liga um outro amino e você forma esse crosslink entre a sua proteína. Então aqui, resíduo 1, nucleófilo atacando esse carbono, o 2, o outro radical, o aminoácido, liga nessa outra ponta, e você tem esse braço agora entre as duas proteínas, tá? Então, é uma forma de você visualizar esse tipo de interação. É muito utilizado, por exemplo, esse artigo mostrando a RNA polimerase 1 de Saccharomyces, os peptídeos que estão próximos nessa estrutura, então, todas essas entranhas aqui de interações entre esses peptídeos, você consegue ver quais resíduos estão próximos de quais resíduos naquela estrutura de proteína. Bom,
E existem os crosslinkers que você pode fazer o crosslink e depois clivar ele usando, por exemplo, um beta-mercaptoetanol. Então, que é o agente redutor do tampão Lemley. Então, você faz o crosslink e trata com DTT e depois você separa esses dois. Isso é bom para você validar se as duas proteínas A e B interagiram. Então, A está interagindo com B, você corre uma canaleta no gel sem tratar com DTT e uma outra canaleta que você trata com DTT. Então, no A, que você não tratou, se a sua proteína, uma tem 100, outra tem 50, vai dar uma banda de 150 kilodaltons. Quando você trata, você vai ter uma banda de 100 e uma de 50. Então, você valida que o crosslink fez essa ligação entre as duas proteínas. Então, esses cliváveis são extremamente úteis também para a gente validar essas interações. Tá bom, pessoal? Gostaria de saber as dúvidas de vocês. Sei que é bem corrido, é uma aula só para passar muito conteúdo, e para quem talvez não teve contato, é a primeira vez, fica meio complicado, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Vocês já viram Western Blot e STS-Page ou vão ver ainda? Pedro, Camila? A gente já viu foi a primeira aula dessa disciplina. Western Blot e STS, né? Uhum. Então tá tranquilo. Então vocês já sabiam isso aí. Beleza, então, pessoal. Se não tem dúvidas, agradeço a vocês pela atenção. Qualquer coisa podem me escrever, tá? Eu posso disponibilizar depois da aula para vocês, se quiserem. E qualquer dúvida, me escrevam, tá bom? Obrigado aí, pessoal, pela atenção. Até a próxima. Obrigada, professor. Tchau, tchau.